boa noite, um resultado duro para a gente. Começamos o jogo bem, acho que até os 3 minutos de jogo tivemos 2 oportunidades muito boas, continuamos criando, fizemos o primeiro gol. Acho que jogamos bem assim contra uma equipe boa coletivamente, a equipe do Atlético, depois que o Alex chegou lá, deu uma ajustada muito boa, uma equipe que joga um bom futebol. E no final do primeiro tempo conseguimos ampliar e levar uma vantagem boa para o intervalo. No segundo tempo, logo no início, tivemos uma chance logo de fazer o terceiro gol. Uma bola atravessada ali que quase que o Baggio consegue botar para dentro, logo no primeiro lance. E depois, numa bola de mérito, o Jota conseguiu receber a bola no meio, serviu o Ronaldo, ele fez o 2-1, que era tudo que a gente não queria que acontecesse, né? A gente queria pelo menos manter a vantagem, mas trabalhar para ampliar essa vantagem, fazer o terceiro gol, que era o nosso objetivo. E aí o jogo fica vivo, 2-1. Fizemos o terceiro gol e eu pude ver ali, na minha opinião, um equívoco do VAR. Não sou muito de reclamar de arbitragem, mas acho que um lance que acaba determinando ali, porque eu acho que o 3-1 ali praticamente liquidaria o jogo a nosso favor. E o jogo foi ficando vivo, alguns jogadores foram se desgastando fisicamente, fomos fazendo as substituições. Naturalmente a equipe do Atlético foi para cima e conseguiram fazer o segundo gol no mérito do Ronaldo. Fez uma jogada muito boa, individual, fez o gol. E depois do empate a gente tentou se lançar, tentou buscar aí o gol da vitória e fomos punidos aí com o terceiro gol. Estamos vivendo um momento duro, difícil de resultado, precisamos encarar esse momento de frente. Eu, como treinador e principal responsável, preciso assumir as responsabilidades que me cabem, estar aqui de frente para o torcedor, me desculpar pelo resultado. Acho que o torcedor do CRB não merece essa sequência sem vitórias, principalmente dentro de casa. A gente, sob meu comando, acostumou o torcedor a ver boas atuações, a conviver com vitórias, e a gente não tem conseguido nos últimos tempos. Então, precisamos encarar aí as dificuldades de frente que a gente está passando e ter confiança que daqui a pouco a bola vai entrar a nosso favor. A gente teve bola na trave, a gente teve possibilidade de realmente vencer o jogo hoje, mas não tivemos a competência, e o adversário, nas bolas que teve, conseguiu fazer os gols e vencer o jogo da gente. Marroca, eu falava com o presidente Marroquinho, ele esteve no vestiário quando ele saiu, e ele disse: nem toquei e não falei, nem vou falar em tomada de decisão assodada, né, e no calor do jogo. Esqueça demissão zero. Eu confio nessa comissão técnica. Eu estou com um jogador no departamento médico, houve um erro de arbitragem, então nem pergunte sobre permanência. O Barroca tem toda a confiança, toda essa comissão técnica vai seguir trabalhando. Isso é, como você falou, dá respaldo para que você continue, até pelo que ele disse também, ele conhece o grupo que tem na mão. Foi isso mesmo que aconteceu. A gente bateu um papo, porque a gente está num dilema grande aí. A gente tem competições, a gente tem uma viagem já amanhã, a gente tem praticamente em 7 dias 3 jogos em 3 competições diferentes, né? Tem um jogo pela Copa do Nordeste, um jogo pela Série B, um jogo pela Copa do Brasil em 7 dias, que a gente vai enfrentar aí mais à frente. Então, a gente estava ali de forma madura, como tem que ser, e toda a diretoria ali dando todo o respaldo, como sempre fizeram comigo, não só a mim, mas a todos os jogadores. A gente vive um momento realmente atípico, muitos jogadores machucaram ao mesmo tempo, em um momento de densidade competitiva muito grande. Então, vamos precisar ter equilíbrio e juntar nossas forças para dar uma resposta, porque só a vitória vai fazer com que a gente tenha uma confiança maior e volte ao ritmo que é o ritmo desse grupo de trabalho. Estou completando aí 1 ano e 1 mês, quase 13 meses à frente do CRB, e assim, a gente tem um grupo de jogadores que luta, que tenta ganhar, perder, empatar, jogar bem, jogar mal, isso faz parte.
mas a gente está em um momento de resultados que não é muito o típico desse grupo de trabalho. Então a gente precisa encarar de frente, assumir nossas responsabilidades, buscar as soluções, ter força, saber o que a gente está enfrentando, saber as dificuldades, porque eu tenho convicção, com esse apoio que você falou, e que é muito importante você ter o apoio do seu presidente, o apoio da direção, e é isso mesmo, o Mário entrou ali junto com o Ari, com toda a diretoria, fortalecendo todo mundo que está dentro, reconhecendo o nosso momento, mas nesse momento é muito importante a gente juntar nossas forças para dar uma resposta mais à frente. Professor, boa noite. Normalmente, em um momento como esse, você como clube, busca opções como contratações, reforços, algo do tipo. Mas, como a gente sabe, só é possível contratar jogadores que estão sem contrato e que, em boa parte deles, chegaria e não necessariamente poderia atuar logo de cara. É óbvio que, se você tivesse a resposta pronta, já teria feito, mas qual o caminho para, de fato, sair desse momento tão ruim? Porque aqueles que voltam do departamento médico já sentem nem que seja uma fadiga muscular, como é o caso do Hereda. E você teve a força, a competência, junto com o grupo, de abrir 2-0, mas quando tirou alguns também, que veio outros do banco, você acaba também tomando 3-0. Então, qual o caminho mesmo para sair desse momento tão ruim, que até quando o CRB joga bem, abre 2-0, acaba tomando a virada? Não, você vê, Iverson, a gente viveu já um cenário assim no início do ano no campeonato estadual, e a grande diferença daquele momento que a gente viveu de oscilação para esse é que após o jogo com o Coruripe, a gente teve uma semana para treinar. Não sei se você lembra, mais de uma semana, a gente teve 9 dias para treinar antes do clássico CSA. E a gente está em um momento que, além da densidade competitiva, além dos jogos em sequência, das viagens, dos jogadores lesionados, a gente não está tendo nem condições de treinar esse pessoal. Eles estão praticamente jogando e recuperando. E quando você joga e recupera, você destreina. E eu acho que até isso está fazendo um pouco de falta para a gente. As correções precisam ser mais no vídeo do que nas repetições. Existe uma série de coisas coletivas que eu tenho enxergado e tenho conversado com eles para a gente se ajustar, mas na prática, de verdade, eu estou praticamente não conseguindo levar eles no campo e repetir, treinar e mostrar, porque não está tendo essa condição. A verdade é essa. Então, a gente precisa encontrar a resposta dentro das condições que a gente tem. A gente tem um jogo já na quarta-feira, né? A gente já ali desenhou como a gente vai construir isso, e na minha cabeça a gente precisa de um tempo, encontrar um tempo e uma forma para preparar esse pessoal que está jogando de uma forma melhor, para que a gente volte e retome ao caminho do padrão que esse grupo de trabalho tem. Professor, boa noite. Boa noite. O CRB tem mais uma semana, como você acabou de mencionar, jogo na quarta e volta a jogar no final de semana, né? Quarta-feira pela Copa do Nordeste, no sábado contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na situação que o CRB vive na Copa do Nordeste, ainda a chance de classificação é algo um pouco mais difícil, e contra o Juventude deve ser um jogo mais equilibrado, que é uma equipe também que não vem bem nesse início de Brasileirão. Como é que tá? Você falou que estava já desenhando como é que seria esse planejamento para as partidas. Como é que foi pensado quanto a isso? Porque é um CRB que você já falou anteriormente, que precisa dessa vitória mais do que jogar bonito. Precisa vencer até para trazer uma tranquilidade para esse grupo, e ainda mais pensando dessa dificuldade que vai ter na Copa do Nordeste. O CRB deve entrar um pouco mais alternativo para enfrentar o Fluminense e priorizar a Série B. Como é que está o pensamento nesse momento? A gente ainda está terminando de fazer. Provavelmente quando sair aqui da entrevista eu vou terminar de desenhar isso lá dentro com as pessoas responsáveis, mas provavelmente o nosso grupo principal não vai nem viajar. Eles não têm a condição física, mental de viajar. Então a gente está vendo caso a caso, mas provavelmente os nossos jogadores que jogaram hoje principais, eles não devem nem viajar. Então a tendência é a gente ir com um grupo alternativo e com os suplentes praticamente 100% da equipe sub-20. A tendência é essa. Provavelmente nem eu devo viajar, eu devo ficar aqui também com esse grupo para poder treiná-los, como eu falei anteriormente. A gente precisa isso, a gente precisa treinar, a gente precisa ir para o campo, a gente precisa repetir, a gente precisa corrigir. E nessa sequência que a gente está tendo, se formos com a equipe do jeito que está, a gente não consegue nenhuma coisa nem outra. Pelo fato da gente estar com alguns jogadores bem importantes fora também, isso se acentua,
e a gente provavelmente vai ter que tomar essa decisão. Eu vou terminar de construir isso ali após a entrevista, mas eu já estou adiantando que provavelmente a gente vai nesse caminho. Barroca, boa noite. Diante desse cenário, claro que falhar é uma palavra até forte, mas talvez houve algum tipo de equívoco nesse planejamento, já sabendo que dentro de uma previsão de jogos que se tinha, o clube chega hoje nesse início de brasileiro com tanto desgaste. Claro, lesões elas são muitas vezes incontroláveis, né? Mas diante desse cenário de ter um time, um elenco mais robusto, já que sempre o CRB começa a temporada com essa mesma praticamente quantidade de jogos, teve a mudança de calendário, mas diante desse cenário, o que é possível falar e o que é possível resolver, já que a próxima janela vai demorar ainda um pouquinho? Então, vamos lá. Como é que a gente construiu o trabalho? Eu acho que vale a pena falar isso de frente, porque eu acho que esse é um ponto que o torcedor fala muito e cobra, e eu acho que eu sou a pessoa que estou aqui à frente para falar sobre isso. A gente construiu o trabalho baseado em alguns pilares, e um deles foi respeito ao orçamento, né? E assim, eu admiro muito internamente a forma como o clube trata desse assunto. O clube é um clube organizado, o clube é um clube que cumpre aquilo que se propõe a fazer. O clube é um clube que tem o respeito de todos os jogadores, justamente por isso, não só dos jogadores e do mercado. Diante desse orçamento que a gente tinha, a gente optou em ter um elenco com 26 jogadores de linha e 4 goleiros. A gente reduziu uma quantidade de 6 jogadores do que a gente tinha no ano passado, para que dentro desse orçamento que a gente tinha, a gente pudesse manter ou montar um elenco mais homogêneo nos investimentos, né? Assim fizemos no campeonato estadual. Em um determinado momento do campeonato estadual a gente teve um momento de oscilação, precisamos fazer um ajuste. Naquele momento a gente podia ainda contratar, a gente fez algumas contratações importantes que nos ajudaram muito. O Bressan chegou, o Lovati chegou, e isso foi feito e nos ajudou muito naquele momento. E agora a gente não tem essa possibilidade, a gente está com a janela fechada, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Ninguém pode controlar a questão das lesões. O Léo Campos bateu cabeça com cabeça, teve uma fratura séria. O Luiz Felipe, que ficou fora de alguns jogos importantes aí, um jogador que ia fazer o gol contra o Itabaiana, sofreu uma pancada, teve um trauma no joelho. O Thiaguinho está fora por causa de um lance de jogo em que foi uma dividida e ele machucou o colateral medial. O Mikael já está trabalhando, está há um tempo jogando com dor no tornozelo há um tempo, está indo além do limite dele, não suportou. O Pedro Castro agora recentemente estava indo no seu limite máximo também, com pancada no joelho. Assim, de lesões musculares, de situações musculares, se a gente for ver num contexto, a gente, até pela sequência que a gente está tendo, são coisas muito mais pontuais. A gente infelizmente sofreu um volume muito grande de lesões traumáticas, e lesões traumáticas a gente infelizmente não mensura, não consegue controlar. Então, assim, é muito importante a gente ter a ciência que a gente não vive um bom momento desportivo na questão dos resultados, mas também acho que é muito importante falar que, assim, a gente chegou até aqui, se for pegar as 20 equipes da Série B, poucas equipes ganharam o estadual e estão vivas em todas as competições. A gente está no início de Série B ainda, poucos jogos, obviamente a competição é muito forte, então não dá para ficar dando sopa para o azar, a gente precisa reagir o mais rápido possível, né? A Copa do Nordeste está bem mais difícil, a verdade é essa, está bem mais difícil, e diante do cenário que se encontrou, eu gostaria muito de ir com um time muito mais robusto do que eu estou indo, mas eu preciso tomar uma decisão, principalmente pela questão física. Então eu vou com provavelmente muitos jogadores do Sub-20 como apoio nesse jogo de Teresina, e a gente está vivo na Copa do Brasil. Então, assim, eu preciso ter a confiança e a convicção que esse tempo que eu vou ter para treinar os jogadores aqui é um tempo que eu preciso aproveitar ao máximo, e para recuperar esses jogadores tecnicamente, fisicamente, taticamente, mentalmente, para a gente entrar nesse momento decisivo na Série B, principalmente contra o Juventude, e num jogo extremamente importante para a gente de Copa do Brasil contra o Fortaleza, nas nossas melhores condições. A gente tem um departamento médico competente, trabalhador, estão trabalhando incessantemente para recuperar os nossos jogadores o mais rápido possível.
né? Trabalhando, os jogadores estão trabalhando todos os dias 2 períodos, todos os dias os jogadores lesionados estão trabalhando 2 períodos, alguns até 3 períodos, para que a gente recupere esses jogadores e possa ter o nosso grupo todo, ou praticamente todo, nesse momento decisivo para a gente retomar a nossa caminhada. Eu tenho muita confiança que isso vai acontecer, eu tenho confiança nos jogadores, tenho confiança no clube, no trabalho, na direção, no nosso trabalho, tenho uma convicção muito grande que um trabalho de continuidade ele vai trazer bons benefícios para o clube e a gente agora tem que encarar de frente esse momento turbulento e sair dele o mais rápido possível. Barroca, pegando ali da tua fala, quando você diz trabalhar mentalmente, eu conversava com os jogadores aqui na saída do vestiário, todos chateados, não podia ser diferente. O cara tomou uma virada. Disse, eu até pensei que ia dar certo, o teu jogador disse, quando desce vencendo por 2-0. Mas volta, toma logo um gol, toma a virada. Aí trabalhar mentalmente, porque sábado já é de novo a Série B, e você conhece muito bem a competição, você, muito difícil, vai ganhar 3 seguidas, para dar uma respirada já na parte de cima. Como é que você trabalha esse grupo mentalmente para a sequência dessa Série B, né? A gente vai ter que trabalhar a nossa semana da seguinte forma. Primeiro recuperar eles, recuperar esse pessoal que está com uma sobrecarga enorme. Tem muitos jogadores aí que estão no limite do limite pela sobrecarga de jogos. Então recuperá-los fisicamente, treiná-los, corrigi-los, cobrá-los dentro daquilo do jogo, que eu não tenho conseguido fazer. Acho que hoje foi o 9º jogo seguido, final de semana, meio de semana. Eu acho que foi o 9º. Depois do Figueirense, a gente teve Souza, Figueirense uma semana e depois a gente emendou aí uma sequência muito intensa. Eu acho que aproveitar esse tempo para treinar e ir fortalecendo eles, né, enchendo o tanque, como a gente costuma falar, para que a gente possa estar nas nossas melhores condições já no final de semana no jogo com o Juventude. E eu tenho certeza que mais próximo do jogo a gente também vai trabalhar o lado mental para que a gente faça uma grande partida dentro de casa e consiga uma vitória e dê essa volta imediata aí na Série B. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.